E aí galera, beleza? Professor Kleber Monteiro de Geografia, mais uma vez com vocês. Espero que estejam todos bem e vamos para mais uma aula de Geografia nesse novo ambiente para a gente, que é um ambiente virtual. Pessoal, se liga só, em sala nós já tínhamos estudado todas as regiões, reconhecido todas as regiões, e aí agora a gente vai especificar, a gente vai adentrar nas características específicas de cada região. E a primeira região escolhida por nós para que possamos iniciar esse estudo é a região norte do país. Então, vejamos algumas características importantes. A primeira característica importante é em relação à localização. A região norte do país ela se localiza aqui mais próximo da linha do Equador e é formada por esses 7 estados que a compõem. É importante lembrar que o clima e a vegetação aqui são peculiares, são únicos dentro do território brasileiro. Então, nós temos aqui uma vegetação equatorial, conhecida como uma floresta equatorial, conhecida pelo nome de floresta amazônica. E um clima também equatorial, que é um clima quente e úmido, com altos índices de chuva anuais nessa região. Beleza? É importante também reconhecer os estados e as capitais que fazem parte dessa região. E aí, trouxe aqui para os senhores um quadro exemplificativo, aonde demonstra qual é o estado, qual é a capital e qual é a sigla. Por exemplo, Amazonas, capital Manaus, sigla AM. E aí segue os demais estados que fazem parte dessa região. Importante então lembrar que nesse primeiro momento esses aspectos naturais são extremamente importantes. Ou seja, nesse primeiro momento saber que a localização e os estados que a compõem, também o clima predominante, o equatorial, extremamente quente e úmido. E aí lembrando, quente porque fica próximo da linha do Equador, onde tem a maior incidência de raios solares, e úmido, entre um dos fatores, pelo encontro dos ventos alísios na região próxima à linha do Equador, e também pela evapotranspiração da floresta amazônica. Por isso quente e úmido. E, além disso, a presença da própria floresta amazônica, que vai caracterizar e ser um marco nessa região. Beleza? Continuando. E é importante nós entendermos também o processo de ocupação da região norte. Como que essa região foi ocupada? Então, existem ciclos que vão influenciar a ocupação da região norte. O início da colonização do Brasil, que foi lá pelo Nordeste, o início da colonização, a região norte ela não demonstrou muito interesse para os portugueses. E aí o que aconteceu? Os portugueses eles meio que largaram, deixaram de lado por um tempo a região norte, que se viu até como refúgio para os indígenas, que eram perseguidos pelos portugueses e iam para o interior do país, muitas vezes para a região norte, desenvolver a sua cultura. Posteriormente, nós vamos ter ali no século XIX um ciclo conhecido como ciclo da borracha, onde a atividade seringueira ganhou muita importância no país. E aí muitos nordestinos, principalmente, começaram a migrar para a região norte para buscar a extração do látex, matéria-prima para o desenvolvimento da borracha. E por último, o grande ciclo que nós tivemos na região norte vai ser o ciclo na década de 60, já no século XX, que vai ser os projetos de integração da região norte. Como, a princípio, a região norte ela era mais isolada, ela era menos desenvolvida do país, governos, entre eles o governo de JK, Juscelino Kubitschek, buscou integrar essa região com as outras regiões. Buscou integrar de que forma? Vamos construir rodovias, vamos incentivar a implantação de indústrias, e aí que a gente vê mais para frente o surgimento da Zona Franca de Manaus. Vamos incentivar o desenvolvimento agropecuário, vamos desenvolver o extrativismo. Então, vários setores passaram a ser desenvolvidos na região norte do país por conta desse projeto de integração. Mas tem um detalhe. Essa integração ela vai ocorrer de forma desigual. Professor, como assim que ela ocorre de forma desigual? Porque quando começa a ter integração, a gente começa a perceber que vão existir pessoas que vão ser mais favorecidas do que outras. E dois elementos relacionados a esses projetos de integração vai gerar uma consequência. Os elementos são, primeiro, grande parte das pessoas não tinham terras, ou pequenas terras improdutivas. E aí tinha uma grande concentração de terras com uma pequena quantidade de pessoas. Então, poucas pessoas tinham muitas terras e muitas pessoas tinham pouca ou nenhuma terra. Já começa uma grande desigualdade em relação a isso. E o segundo, fracasso de projetos agropecuários voltados para atender os pequenos produtores, que não conseguiam se manter e acabavam vendendo as suas terras
para os grandes fazendeiros que já tinham terras imensas. Então, esses fracassos nos projetos para pequenos agropecuaristas e os problemas de concentração de terra fizeram com que muitas pessoas perdessem as suas terras e buscassem ir para as cidades. E aí eles começaram a ir para as cidades e as cidades começaram a crescer de uma forma rápida, de uma forma desordenada em alguns pontos, surgindo algumas favelas, surgindo algumas áreas de periferia. E aí hoje a maior parte da população do norte do país vive nas cidades. E os dois principais elementos são esses dois que encontram aí na sua tela. E dentre esses projetos de integração, nós vamos dar o foco em dois, que ao meu ver são os dois principais e que mais mexeram com as características naturais da região norte do país. A primeira, o projeto de integração que envolve os rios, né? Os rios eles são extremamente importantes para a região norte do país, tanto para transporte, como transporte de pessoas, como transporte de mercadorias. Então eles vão ser vias de transporte de diversos aspectos, além de influenciar na construção de moradias. É interessante a gente lembrar que a região norte do país tem uma das maiores bacias hidrográficas do mundo e tem o maior rio em tamanho, extensão e volume do mundo, que é o Rio Amazonas. Então lá os rios eles são de uma importância extrema. Eles acabam influenciando no desenvolvimento de casas. E aí nós temos então dois tipos de casas, que são as casas flutuantes, ou as palafitas, que são construídas sempre em torno dos rios. E aí essas pessoas que vivem em torno, próximo a esses rios, são conhecidas como ribeirinhas, ou uma comunidade ribeirinha. Essa comunidade ribeirinha ela vai ser marcada principalmente por desenvolver atividades primárias, entre elas a pesca, a que mais se destaca, mas também plantações, é uma plantação bem conhecida que vai ser chamada pelos locais como agricultura de vazante, além de outras atividades como extrativismo vegetal, aí do próprio látex, de alguns frutos da região como o açaí ou a castanha do Pará. Então eles são marcados pela atividade primária. Eu trouxe aqui dois exemplos de palafitas para vocês em níveis sociais totalmente diferentes, porque aí a gente vai compreender que existem palafitas que são verdadeiras casas de luxo, como a da esquerda, mas também existem palafitas que são próximas de uma favela, é uma condição social bem abaixo das demais, no caso da direita. Então as palafitas elas também sofrem com essa desigualdade social. E outra forma de integração muito importante para a região norte vão ser as rodovias. E aí as rodovias elas vão bater de frente com a floresta amazônica, porque a gente sabe que para construir rodovias é necessário um desmatamento, limpar uma área para passar ali a rodovia. Então nós tivemos um grande problema quando fomos construir as primeiras rodovias na região norte do país, que foi a presença da floresta amazônica. O principal objetivo da construção das rodovias era integrar. Isso aí vai ter algumas rodovias como Belém-Brasília, como a Transamazônica, que vão ser construídas da década de 60 para cá, entre outras rodovias. Nós temos muitas rodovias que são construídas. Agora, um ponto importante é que essas rodovias elas não têm um único objetivo de integrar, mas também de diminuir a necessidade da população local, da população regional, da dependência do transporte fluvial. Então, um dos símbolos desse processo de construção de rodovias é a Transamazônica, né, que iria cortar toda a floresta amazônica. Não deu certo por questões ambientalistas, e por motivos ambientalistas ela foi suspensa. Então hoje boa parte da Transamazônica ainda está despavimentada, ainda é uma estrada de chão mesmo, barro. No período de chuvas mais frequentes vira um verdadeiro atoleiro, fica impossível você conseguir transitar lá. E os ambientalistas, né, suspenderam a construção dessa rodovia porque questionavam a questão ambiental dos próprios animais que vivem na área e a ocupação, porque quando você tem rodovia, a tendência é que comecem a criar pequenos vilarejos, pequenas cidades, pequenas comunidades em torno da rodovia, e isso aumentaria o risco de desmatamento da região amazônica. Beleza? Pessoal, essa foi a nossa aula sobre a região norte, espero que tenham gostado. Para casa, gostaria que os senhores fizessem a leitura das seguintes páginas. Então tá aí para casa a leitura das páginas 40 a 43, beleza? Lá os senhores vão entender de uma forma mais completa todo esse assunto inicial abordado por nós sobre a região norte. Valeu, galera!